Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, boa noite. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez em nosso tempo em oração com Ele, tempo em oração com Deus. Que esta seja a oportunidade maravilhosa para cada um de nós. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 125, nós vamos ler os primeiros versículos, os versículos 1 e 2. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Você pode glorificar o nome do Senhor aí na sua casa? Glória a Deus. Que texto maravilhoso o Salmo 125, né? Nós só lemos 2 versículos e já nos enche a alma de alegria e de esperança. A palavra do Senhor sempre nos dá esperança, pois os que confiam nele são como o monte Sião, não se abala. É um monte firme que está fundamentado no seu lugar. Assim é a vida de todo aquele e aquela que confia em Deus, que espera nele, que não se desespera em meio às tribulações, pois o Senhor está com ele, firme está para sempre. E o texto continua e diz: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim está o Senhor ao redor do seu povo. Você pode se alegrar, você pode louvar, engrandecer ao Senhor mais uma vez nesta noite, nesta semana, porque na sua vida há uma promessa de Deus, há várias promessas, mas há uma promessa que se renova nesta noite, é que o Senhor está em volta da sua vida, Ele está em volta da sua casa, Ele está em volta, em redor da sua família. Por isso que nós oramos, por isso que nós nos alegramos, por isso que nós confiamos quando nos unimos em oração. E esta é mais uma noite para que nós possamos nos achegar a Deus em oração. Vamos então orar. Você tem motivos para isso. Vamos clamar a este Deus, vamos buscar ao Senhor, porque é Ele quem nos garante. Ele está em redor do seu povo e é desde agora e para todo sempre. Oremos. Deus amado, nós estamos iniciando este momento de adoração, este momento de oração e de busca. E estamos iniciando com grande alegria em nossos corações, porque sabemos, Tu és um Deus fiel, Tu és o rochedo onde os nossos pés são firmados. Tu sabes, ó Deus, aquilo que precisamos, muito mais além do que nós mesmos. Ó Senhor, então nós podemos confiar em Ti. Sempre, sempre confiando no Senhor, nas suas promessas, no nome de Jesus Cristo. Assim, ó Deus, nós iniciamos este tempo para colocar diante de Ti a nossa oração, a nossa necessidade, mais uma vez, e confiamos que o Senhor tem resposta. Nós Te buscamos, ó Senhor, para a glória do nome de Jesus nesta noite, confiantes de que o Senhor é fiel e sempre nos fará o melhor. Amém. Louve a Deus neste momento, adoremos com os louvores e prepare o seu coração para a palavra do Senhor. Engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Ó Deus da minha vida,
segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Meus irmãos e irmãs, nesse momento eu quero te chamar aí, te convidar a se manter fiel, firme em entregar os seus dízimos, a sua oferta. Se você não pôde estar conosco no templo esses dias, você pode depositar o seu dízimo, você pode colocar na conta da igreja, tem informação sempre aí. Você pode procurar o irmão Marcos, o nosso administrador e tesoureiro. Qualquer informação, qualquer necessidade, ele pode te ajudar. Eu quero ler o texto que está em Provérbios, capítulo 11, o versículo 1. Amém? Lembrando, nós já retornamos os nossos cultos presenciais, hein? Domingo. Então, todo domingo, às 19h30, nós estamos juntinhos lá no templo, louvando, adorando, recebendo a palavra do Senhor, sendo ministrados por Ele. Provérbios capítulo 11, o versículo 1 diz: o Senhor detesta balança desonesta, mas o peso justo é o seu prazer. Amém? Nós somos chamados por Deus para a justiça, porque Ele é Deus de justiça. E a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse mostra que o Senhor é quem nos supre, Ele nos dá, Ele nos abençoa. Tudo o que nós temos, tudo o que somos, tudo o que podemos chegar a ter vem de Deus. E sem Deus nada somos. E quando o Senhor nos pede para que nós devolvamos o dízimo, é justo que façamos isso. É justo que entreguemos as nossas ofertas. Quando nós deixamos de dar o dízimo, deixamos de dar as nossas ofertas, isso é como uma balança desonesta. Uma balança desonesta é aquela que
pende para o lado do seu proprietário. Deus nos quer em justiça. Quando nós não entregamos dízimos e ofertas, é quando nós estamos pendendo somente para nós. E na verdade, nós perdemos, porque este tempo de dízimo, de ofertas, esse tempo de ofertar é tempo de bênção na nossa vida. Então, não caia no engano da balança desonesta. Sejamos justos em nosso ato de dizimar e de ofertar na casa do Senhor. E assim a bênção permanecerá sobre nós. Amém? Deus, eu quero abençoar os meus irmãos e irmãs mais uma vez, profetizar sobre esta igreja, que nós venhamos a crescer em número, profetizar sobre esta igreja que nós venhamos crescer em graça do Senhor, profetizar, ó Deus, que esta igreja continue sendo uma igreja fiel nos dízimos, uma igreja fiel nas ofertas, ó Senhor, porque assim, em fidelidade, caminhando em fidelidade, é que nós veremos a prosperidade do Senhor e a bênção do Senhor sobre as nossas cabeças. Ó Deus, eu profetizo saúde, eu profetizo bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz, meu irmão. Estamos aqui, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para mais um tempo com Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para este momento eu separei aqui um versículo que se encontra em 2 Coríntios 12, versículo 10. E diz assim a palavra: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estava fraco, então sou forte. Aliás, quando estou fraco, então sou forte. Interessante a palavra nos dizer que tem prazer na fraqueza, né? Muitas vezes a sociedade nos diz assim, qual a resposta nós devemos dar a determinadas situações que estamos vivenciando. As respostas do senso comum. E quando a gente diz uma resposta diferente, as pessoas estranham. E é de causar mesmo estranheza quando a gente sai do senso comum. Mas nós dizemos algo diferenciado, sabe por quê? Porque nós não respondemos aquilo que queremos, que desejamos, que pensamos, que ouvimos do senso comum. Nós respondemos depois de um tempo de oração, depois de um tempo com a orientação do Espírito Santo de Deus. Porque somos convidados a pensar na palavra de Deus, a pensar em como agir segundo a vontade de Deus. Isso traz uma diferença muito grande, né? E é por isso que nós temos o nosso momento com Deus para orar todas as semanas. Por causa dessa necessidade. Veja bem que existe uma carga muito grande sobre nós, enquanto pessoa humana, né? Se eu for te contar assim, nem te conto o que eu vivenciei hoje, quais as situações que eu já vivi. Você poderia dizer, e eu também nem te conto, porque ninguém tem uma vida fácil, né? Pelo menos uma vida constantemente fácil. E muitas vezes os problemas são graves, né? Se a gente for contar, precisa mesmo de um tempo. Mas nós temos a felicidade de termos um recurso que não falha, que é
a pessoa do Espírito Santo de Deus nos conduzindo. Glória ao nome do Senhor Jesus, né? Se nós nos voltamos para Deus, temos a resposta. Sim, o mundo pode dizer, tá, é louca essa pessoa, né? Como é que aguenta uma coisa dessa? Não precisava disso. Você não precisa viver isso. Por que que você não faz desta e desta forma? E aí a gente vai explicar. E muitas vezes é interessante porque a gente acaba por humilhado, envergonhado. E às vezes algumas pessoas podem até pensar, é covarde. Como é que pode passar por uma situação dessa, se deixar nesta situação? Mas a gente entende que muitas vezes nós nos calamos porque o mais importante é que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Antes mesmo do que individualmente é bom para mim, eu tenho que pensar se a minha atitude, se a minha palavra, ela vai glorificar o nome do Senhor. Se o nome do Senhor está sendo glorificado, se Ele está, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tem erro. Porque enquanto nós estamos fazendo pelo Senhor, para o Senhor, nós estamos sendo abençoados. Muito mais do que se a gente agisse ou agir em benefício próprio e com a nossa própria sabedoria a partir do senso comum. Oração. É interessante entender que nós somos chamados por Jesus Cristo. E quando nós temos essa intencionalidade de viver para Cristo Jesus, de sermos dele, temos esse compromisso, nós somos chamados sim a ter uma vida diária de oração, a chamar Jesus para perto, para conversar com ele, a ter momentos em que a nossa música, o nosso cântico não é somente para uma alegria da alma, não, é para glorificar o nome do Senhor Jesus. O nosso tempo é para glorificar o nome do Senhor Jesus. A nossa finança é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Isso é algo interessante porque nós podemos desfrutar da companhia dele. Foi para isso que fomos chamados. E a oração, a conversa com ele, enquanto eu caminho, enquanto eu escuto a voz de alguém, a conversa com ele na madrugada, quando eu perco meu sono, então, é boa demais. A conversa em todas as circunstâncias da vida, chamar para perto. Para isso que nós fomos chamados por Cristo Jesus. E a gente é um instrumento e bênção para a vida de outras pessoas. Glória ao nome do Senhor Jesus por isso. Mas o nosso principal objetivo nos chamados por Cristo Jesus é que nós somos propriedade dele. Por isso as decisões não são somente daquilo que eu quero, como eu quero, não. Oração. É preciso orar, é preciso buscar no Espírito Santo de Deus para que haja uma condução. E muitas vezes as situações, elas acontecem, eu não estou falando assim de conformidade. Coitada, conformou com a situação. Não é desta forma. Realmente, muitas vezes nós nos calamos diante de situações porque nós queremos que o nome do Senhor seja glorificado. Nós não queremos agredir, ofender e sermos um instrumento que demonstra aquilo que é ruim, que é mal, né? E é interessante que nem tudo que a gente passa é a vontade de Deus. A verdade é que Ele permite algumas coisas porque nós pedimos, queremos, desejamos, buscamos
E de certa forma Ele permite, porque estas circunstâncias vai enriquecer a nossa vida, vai nos trazer amadurecimento. Então, passamos por algumas provações e assolações, mas não é Deus que assola. Ele realmente nos prova. Mas ao seu tempo, vai haver o aperfeiçoamento do ser, da pessoa, o nosso aperfeiçoamento, o nosso amadurecimento. E é para isso, irmãos, que estamos aqui hoje, para buscar a Deus em oração, trazendo essa certeza que mesmo no nosso momento de fraqueza, nós estamos sendo moldados e aperfeiçoados, e o nosso pensamento é esse, de que antes de resolver quaisquer situação, a minha vida com Deus, ela tem que estar regular. Nós fomos chamados para ser propriedade dele, para responder revelando Cristo Jesus, para agir revelando Cristo Jesus em qualquer circunstância. E eu te convido agora que possamos clamar, para que possamos ter esse hábito diário de sermos propriedade de Deus. Antes de qualquer outra resolução para a vida, nosso chamado é esse: estar no Senhor. Temos aí muitas necessidades pelas quais nós temos que orar. Então, na sequência, vamos orar, pedir, agradecer, vamos nos mover, nos colocando como propriedade de Deus. Amém? Eu convido agora você para esta primeira oração, para este primeiro momento. Senhor Jesus, não, Senhor, não é fácil, são tantas situações que acontecem desde o momento que nós levantamos da cama, que muitas vezes, ó Pai, parar para ouvir Tua voz, parar para falar contigo, parar para pensar sobre a Tua palavra, lendo, meditando e estudando. Não é fácil, Senhor. E muitas vezes no movimento do dia precisamos lembrar que somos propriedade de Deus. E então nas nossas fraquezas precisamos lembrar que somos propriedade de Deus. E como propriedade de Deus, ó Pai, queremos agora clamar a Ti. Tem muitas necessidades aí, Senhor Jesus. E nós somos bênção do Senhor. Então agora, ó Pai, que estamos preparados como propriedade de Deus para abençoar, queremos tirar o nosso tempo para oração. Que a Tua bênção seja sobre o Teu povo, seja sobre a minha vida, seja sobre cada lar, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Glória a Deus. Que palavra abençoada, né? Que bom podermos ouvir e receber do Senhor através dos nossos irmãos, das nossas irmãs, dos nossos evangelistas, pastores. Que bênção. Eu quero louvar a Deus aqui pelas nossas vidas, pela vida desta igreja mais uma vez. E hoje, né, nós estamos iniciando este culto e nós vínhamos aí orando pela prisão daquele rapaz, o Lázaro, que vinha causando tanto tumulto na área rural aqui de Ceilândia e aqui do Goiás, próximo. E ontem, quando surgiram as primeiras notícias, as notícias surgiram assim: Lázaro foi preso. E eu confesso, me alegrei porque havia uma expectativa nesse sentido. Então essa alegria foi porque havia então uma definição do trabalho policial. Mas logo depois, por poucos minutos, a notícia ela se tornou tão dramática. Ele não só foi preso, mas foi abatido e morto. De forma tão trágica, perdeu a vida. Da mesma forma que tirou tantas vidas, né? E tirou o sossego de tanta gente. Mas, sinceramente, a segunda parte da notícia não me deixou tão feliz. E não deveria nos deixar felizes. Porque pessoas estão sendo levadas, ceifadas pelo inimigo, através do engano maligno e satânico. Pessoas estão sendo conduzidas ao inferno. E nós somos a igreja do Senhor. Nós ouvimos nos últimos domingos sobre os caminhos da graça e sobre manifestação da graça. Este homem talvez tenha tido os sinais. Ele talvez tenha recebido aí muitos sinais da graça. Mas infelizmente ele não se rendeu a ela. Nós temos orado, né? Na sequência da palavra, mais uma vez oramos. São vários pedidos, agradecimentos. Nós temos visto Deus responder. Mas há algumas respostas ou há alguns acontecimentos que trazem tristeza ao nosso coração. E nós, infelizmente, nesse momento, precisamos confessar que ainda somos muito tímidos como igreja. Precisamos trabalhar muito mais para que esta graça de Deus, que se manifestou através de Jesus e que se manifesta hoje através da igreja, precisa alcançar muitas e muitas e muitas vidas. Para que o coração do Senhor se alegre, para que a igreja cumpra a sua missão. Amém? Continue orando, continuemos orando, mas continuemos nos colocando na direção do Espírito Santo de Deus, para que Ele faça sempre o melhor nas nossas vidas e que nos use sempre, para que a graça alcance os corações. Que Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe as nossas vidas, e como disse a Elimelri, na palavra desta noite, podemos até perder o sono, sim, mas não percamos tempo, oremos e busquemos ao Senhor. Deus amado, nós te damos graça por este tempo de oração, por este momento em Tua presença, por esta igreja que te clama, Senhor. Continua conosco durante esta semana, enriquece-nos com a Tua presença e com a presença da Tua glória. Que a Tua graça, Senhor Deus, seja manifestada em nós, para que nós a manifestemos a este mundo que caminha em trevas, mas que tem a possibilidade de ver a luz do Senhor em nós. Aleluia! E que o Teu amor, Deus Santo e Eterno, e a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Teu Espírito seja com a Tua igreja, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe a todos e todas. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o Teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a Ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro
sangue é salvação.